Olá, gente, tudo bem? Tendo discutido sobre o Teorema de Clausius, né? Vamos só lembrar dele primeiro, que é o quê? Integral fechada de dq sobre t é menor ou igual a zero. Integral fechada de d qr é sobre t igual a zero. Certo? Então, se eu tiver um ciclo totalmente reversível, ou seja, tal que todos os infinitesimais deles são reversíveis, eu tenho que essa integral aí vale zero. Né? Então, vamos olhar para esse caso em que é reversível, tá bom? O que a gente vai ter? Vamos olhar para um diagrama P por V. E aí a gente pega um ciclo que vai de um ponto A até um ponto B, que depois volta para um ponto A. Tá? Então a gente sabe que a integral de A até B de dq sobre t mais a integral de B até A de dq sobre t é igual a zero. Certo? Mas tá bom, esse cara a gente está fazendo por esse caminho aqui. E esse cara a gente está fazendo por esse caminho aqui. O que eu posso dizer é que o que eu posso fazer é trocar o sinal dessa integral e trocar assim A por B. Então eu posso dizer que integral de A até B de dqr sobre t é igual a integral de A até B de dqr sobre t. Olha só que bonito. Mas calma. Uma vez eu estou usando esse caminho aqui. Outra eu estou usando outro caminho. Olha só que fantástico. Então, significa que que esse cara é integral entre dois pontos, definido entre dois pontos de dqr sobre t, não depende do caminho, certo? Então, dados dois pontos A e B, eu consigo expressar essa integral como uma função desses dois pontos, né? Ou melhor, como uma diferença de funções desses dois pontos. E aí essa função foi chamada de S, né? Então esse cara ele é um S de B menos S de A, tá? E aí esse S, né, é a chamada entropia, né? E a entropia, portanto, é tal que ΔS é integral de calor reversível dividido por temperatura. Ou melhor, ds é igual a dq reversível sobre temperatura. E essa é a definição mais padrão de entropia, certo? O que a gente tem, portanto, né, é que integral de ds é menor ou igual a zero num ciclo. E é igual a zero se somente se o ciclo é reversível. Ok? A gente tem isso pelo teorema de Clausius. Certo? Agora vamos lá. A gente tem esse cara. Vamos olhar agora para o que acontece com transformações irreversíveis. Vamos pegar uma transformação de A até B irreversível. Então eu vou representar aqui por essa linha pontilhada, porque a gente não conhece os pontos dela. Né? Ela não é uma coisa bem definida no diagrama PV, em todos os seus momentos. Vamos supor, a pressão vai de 20 para 30, assim, do nada, sei lá. E aqui, uma transformação reversível de B para A. Né? A gente vai ter que integral de A até B de ds mais integral de B até A de ds, se quer é menor ou igual a zero. Né? E aí, eu vou trocar, fazer aquele truquezinho, troco aqui e troco aqui. Eu vou ficar o quê? Com integral de A até B de ds. Não, desculpa, eu estou sendo... Porque esse cara não é
Esse cara eu não posso escrever assim, desculpa. Eu vou escrever ele assim, integral de A até B de dq sobre t. Porque o S supõe que seja um dqr, né? E o de A para B não é dqr. Então eu vou escrever integral de A até B de dq sobre t menos integral de A até B de ds menor ou igual a zero. E esse cara é o próprio ΔS, né? Que é o S de B menos S de A. Então eu sei que ΔS é maior ou igual a integral de dq sobre t com igualdade se só se todo dq é um dqr. Ou seja, se eu tiver uma outra transformação reversível, que é o que a gente já tinha visto antes, né? Então o ΔS ele sempre vai ser maior ou igual a isso aqui. Isso é uma coisa importante porque quando a gente vai olhar em especial para sistemas isolados, né? O que acontece? A gente sabe que o calor é zero, ou seja, não há perda nem ganho de calor. O sistema é isolado, né? Sendo o sistema isolado, daqui é zero. Então, esse cara é zero, né? Daí ΔS maior ou igual a zero. Para todo o sistema isolado. Olha só que legal, né? Um caso muito particular de sistema isolado, que eu acho que deixa até esse negócio bastante chocante, digamos, é o universo, né? Assim, será que é um sistema isolado mesmo? A gente espera que seja, né? Para não ter outras complicações aí estranhas. A gente espera muito que o universo seja um sistema isolado. Mas daí uma consequência muito interessante é que a entropia do universo ela é crescente, né? A entropia do universo ela é uma função crescente. Não vamos dizer estritamente crescente, né? Mas sempre maior ou igual a zero a variação dela, né? Ok? Bom, ok. Feito isso, agora vamos dar alguns exemplos de, sei lá, cálculos de entropia. Vamos, por exemplo, olhar lá para Carnot, vai, de novo. A gente vai ter aqui vou montar aqui um diagrama P por V. A, B, C, D. AB é isoterma, CD é isoterma, BC é adiabática, DA é adiabática. Daí o que a gente vai ter que o ΔS de A até B ele é igual a calor da fonte quente dividido por T quente. E ΔS de C até D ele vai ser calor fria da fonte fria sobre a temperatura da fonte fria. Ups. Certo? A gente tem isso. E a gente sabe que a soma dos dois dá zero, né? Considerando o calor da fonte fria como um calor negativo, porque ele é perdido, a gente tem isso. Né? Agora, algumas outras coisas práticas em que a gente pode ver cálculos de entropia. Vamos pensar, por exemplo, numa transição de fase. ΔS é integral de dqr sobre t, transformação de fase claramente reversível. Você pode escolher exatamente o quanto que você vai ter de cada fase, né? Então é uma coisa reversível. Você pode escolher qualquer quantidade, é um negócio contínuo. Né? Como a temperatura na transição de fase é constante, a gente fica com isso, cara, é 1 sobre t integral de dqr. Né? Isso é 1 sobre t integral de cv dt. cv d... Não, desculpa o que eu tô fazendo. dqr é a soma dos... é simplesmente a soma dos calores, né? Então é 1 sobre t vezes q, que é o calor latente. E aí, se quiser, ml sobre t.
Beleza? Agora, vamos pensar, por exemplo, que a gente tem um aquecimento de alguma coisa, né? A gente tem agora alguma coisa variando a temperatura. Aquecimento barra resfriamento, portanto, de um fluido incompressível. Tá, então a gente vai ter o quê? Que o nosso ΔS vai ser a integral de dq sobre t. Acho que um dado importante aqui é o CV, né, do fluido, para ver como é que fica. Porque isso vai acontecer o quê? dq, ele vai ser CV dt, certo? A gente tem o calor. E claramente isso é reversível, porque é um aquecimento e resfriamento, você pode escolher a temperatura, né? Daí dq é CV dt, por definição. E aí CV é uma constante, então ele cai fora. Então fica CV, integral de dt sobre t, né? E isso, lembrando que a gente está pegando entre dois estados A e B, né? E aí isso vai dar CV vezes ln TB sobre TA. Tá ok? Agora, mais um outro exemplo, acho que um exemplo um pouquinho mais interessante do que esses dois, trabalhando com um gás ideal. Tá? Como é que a gente calcula o ΔS de um gás ideal em função de CP, CV, R, sei lá, e das pressões e temperaturas? Isso é o suficiente para definir. Né? CP e CV definem o gás, R é uma constante, e pressão e temperatura são duas coisas de estado que vão definir o outro estado. Então a gente precisa disso daí. Então a gente pode tentar escrever, por exemplo, em função dessas coisas. Né? Então o que a gente sabe? Que delta U vai ser calor menos trabalho. E a gente escreve isso na forma diferencial. A gente vai ter o quê? du igual a dq, só que dq geralmente um dqr vai ser o quê? T ds menos dw. Dw dw ele vai ser o quê? PDV, certo? Então a gente tem isso, du igual a TDS menos PDV, delta U igual a calor menos trabalho. Né? Da primeira lei da termodinâmica. E agora, outra relação que a gente pode usar, porque aqui a gente vai meio que isolar o ds, certo? O que a gente pode usar é Clapeyron. A gente tem PV igual a nRT, e aí derivando a gente vai ter o quê? PDV mais VDP. Isso vai ser igual a NR dt. Né? E a gente quer substituir PDV aqui em cima, porque a gente quer isolar o ds, né? du é o próprio nrdt. Não, desculpa, o du ele não é nrdt, ele é o ncvdt. Então esse cara ele vai ficar uma coisa bonitinha, comparável a isso. Né? Então vamos lá, vamos trocar esse VDP por alguma coisa mais interessante. V, isso é nRT sobre P. Então a gente tem que PDV isso é igual a nRdt menos nRT dP sobre P. Certo? E a gente vai e joga isso lá em cima, a gente vai ficar com du, que é NCV dt, igual a TDS, mais nRT dP sobre P,
menos NR dt. Ok? Agora a gente pode... A gente consegue dividir todo mundo por t, porque vai aparecer uns dt sobre t. Esse vai aparecer vai ter uns t's assim que cortam, e aqui vai ter outro dt sobre t. Então a gente vai ficar com ds é igual a... Esse cara vai passar para cá, vai ficar o quê? CV mais R. Então vai ficar CP. Vai ficar NCP dt sobre t menos NR dp sobre P. E agora tá bonitão. Legal, fechou. Agora a gente só pode integrar, né? Se a gente quiser, integral de ds ou ΔS. Isso é igual a NCP vezes LN de TB sobre TA menos NR vezes LN de PB sobre PA. Né? E olha só que interessante. Para uma adiabática, que a gente tem? A gente tem ΔS igual a zero, né? Então a gente vai ficar aqui CP LN TB sobre TA é igual a R LN PB sobre PA. Né? Daí deixa eu ver. LN de TB sobre TA, a gente pode usar o quê? PV igual a NRT, né? Esses dois caras são constantes, então esse cara vai ser o quê? LN de VBPB sobre VAPA. Isso vai ser RLN de PB sobre PA. Então vai ficar o quê? CP LN VB sobre VA mais CP LN PB sobre PA isso é igual a CP menos CV, né? Que é o R LN de PB. Ops. PB sobre PA. Né? E aí CPLN de PB sobre PA corta. Corta aqui, né? Então vai ficar aqui CP CPLN de VB sobre VA igual a CV LN de PB sobre PA. Daí a gente tem que CP sobre CV isso igual a LN PB sobre PA sobre LN de VB sobre VA. Certo? Então significa que VB sobre VA elevado a CP sobre CV, que é gama, é igual a PB sobre PA. Não, isso é igual a PA sobre PB, desculpa, tem um sinal trocado. Então, daqui a gente tira aqui PA, VA gama, igual a PB, VBA gama. Ou seja, para uma diabática, P vezes VA gama é constante, e essa coisa a gente pode tirar direto da variação da entropia, ok? Acho que eu fui meio, sei lá, acho que eu demorei muito para fazer essa conta, mas tá aí, tá? Eu acho que é isso. Entropia é uma coisa que, acho que uma aplicação muito interessante que eu achei é que você consegue calcular o delta S em função dessas coisas aqui, né? Do N, CP, que é característica do gás, temperaturas e pressões. Daí a gente tem o delta S.
Que temperaturas e pressões elas definem o estado. É claro que a gente pode trocar essas temperaturas por qualquer outra coisa, que nem a gente fez aí nessa conta, mas em geral é isso, tá? Obrigado, até a próxima.